Olá, seja bem-vindo ao meu canal sobre neurociência e TDAH. Eu sou o Dr. Rafael Rangel, neuropediatra, e vou falar hoje sobre a neurobiologia envolvida no TDAH. Bom, o que significa então esse termo neurobiologia? É o funcionamento do cérebro. O cérebro ele funciona por mecanismos elétricos e por mecanismos químicos. E entender a base desse funcionamento é fundamental para entendermos sobre o TDAH, pois o não funcionamento adequado das estruturas eletroquímicas do cérebro geram consequências no funcionamento e, como consequência, as características do TDAH. Antes de continuar esse vídeo, faça aqui a sua inscrição, curta e encaminhe para que outras pessoas também possam ter mais conhecimento sobre a neurobiologia do TDAH. Quando falamos sobre TDAH, eu sempre digo que não é um comportamento simplesmente de uma criança agitada ou hiperativa. O funcionamento atípico de um cérebro de um TDAH, ou seja, as alterações químicas desse cérebro, geram então comportamentos vistos dentro do TDAH, marcados principalmente por hiperatividade, desatenção e impulsividade. Só que esse transtorno afeta a vida de um indivíduo como um todo, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta. Reconhecer esse transtorno é de fundamental importância para que as intervenções possam ocorrer de forma precoce, nos momentos adequados, minimizando todos os prejuízos. Ao longo de uma jornada de crescimento e de desenvolvimento cerebral, o cérebro passa por profundas transformações, principalmente na primeira e na segunda década de vida. Por isso que muitas das vezes nós vamos perceber mudanças nos comportamentos das crianças. Entre 2, 5, 6, 10, 15, 20 anos de idade. Essas crianças e adolescentes estão passando por profundas transformações no processo do cérebro. E quando falamos sobre TDAH, eu me refiro especificamente a essa região mais anterior do cérebro, chamada de córtex frontal. Essa região é exatamente a região onde as alterações do TDAH estão mais proeminentes e trazendo então as consequências desse funcionamento. Então eu vou trazer para vocês aqui um pouco das explicações de como funciona esse cérebro, para que vocês possam entender que esse funcionamento atípico então geram as consequências do TDAH. E exatamente é isso que nós chamamos da neurobiologia do TDAH. O cérebro ele é composto por bilhões de células. Essas células especializadas do cérebro são chamadas de neurônios. Estima-se aproximadamente entre 85 a 100 bilhões de neurônios compondo o sistema nervoso central. Só que essas unidades funcionais, ou seja, esses neurônios, para que eles possam se comunicar, para que uma informação possa ser transmitida de um neurônio A para o neurônio B, existem mecanismos tanto elétricos quanto químicos. Quando falamos de TDAH, principalmente, nós estamos falando de algumas dessas substâncias químicas que estão em níveis alterados no córtex frontal, nessa região anterior do cérebro. Especificamente 4 grandes substâncias, mas em destaque 2: dopamina e noradrenalina. Essas substâncias, elas são então liberadas constantemente em todo o cérebro para que um neurônio receba a informação do neurônio subsequente e ela possa transmitir através de uma rede. Faça o seguinte exercício mental aqui. Imagine uma empresa que tem ali 1000 computadores. Para que esses computadores, então, eles possam se comunicar entre eles dentro daquela empresa, existe uma infinidade de redes, de cabos, que vão, então, transmitir essas informações entre esses computadores para que aquela empresa funcione. É exatamente isso que ocorre no cérebro, mas numa complexidade muito maior. Eu estou falando de aproximadamente 85 a 100 bilhões de neurônios, ou seja, 85 a 100 milhões de computadores, que vão se comunicar para então ter um funcionamento desse cérebro. Esses cabos para transmitir essas informações ocorrem em grande parte, principalmente por essas moléculas chamadas de neurotransmissores. Então a dopamina e a noradrenalina são 2 substâncias que estão diretamente envolvidas no funcionamento do córtex frontal, da região anterior do cérebro. E quando essas substâncias estão em níveis alterados, reduzidos, esse córtex frontal ele passa a não funcionar de forma
harmônica, de forma organizada, de forma funcional, e tendo como consequências as alterações presentes no TDAH, ou seja, comportamentos hiperativos, comportamentos impulsivos, comportamentos de pouca atenção, pouca concentração, de impulsividade. Aquilo que nós percebemos nos indivíduos com TDAH, seja uma criança, seja um adulto, seja um adolescente, se dá exatamente por uma desregulação no funcionamento dessas substâncias, desses neurotransmissores no córtex frontal. Isso se dá através de quais mecanismos? É sabido que existem alterações genéticas, alterações essas complexas, que envolvem, então, alterações na liberação, na produção, na ligação, na resposta desses neurotransmissores. Porque, por exemplo, olha o que pode acontecer. Eu tenho um neurônio A e tenho um neurônio B. Eu posso, no neurônio A, liberar, por exemplo, pouca dopamina. Consequentemente, eu tenho pouca dopamina para ligar no neurônio B. Mas eu posso produzir uma quantidade normal, mas essa dopamina ela pode ter dificuldade, por exemplo, de se ligar no receptor do neurônio B, gerando também uma baixa resposta, ou seja, uma outra alteração. Aqui eu trago, por exemplo, 2 exemplos, mas existem vários mecanismos que podem estar implicados nessas alterações dos níveis de dopamina. E é exatamente essa complexidade dessas alterações genéticas que vão então gerar alterações muito individuais em cada indivíduo com o TDAH. Essa mesma explicação para a dopamina se dá também através da noradrenalina. Entretanto, essas substâncias elas atuam em áreas específicas e independentes do sistema nervoso central. Então, existem algumas áreas do córtex frontal que estão mais associadas a comportamentos no controle, melhor dizendo, no controle do comportamento hiperativo e impulsivo. Então, quando aquela região ela não está com o nível adequado de dopamina, de noradrenalina, ela passa não a funcionar bem, então manifestam-se mais comportamentos de hiperatividade e impulsividade. Existem outras áreas do cérebro que estão mais associadas à manutenção do foco, da atenção, da concentração. Então, quando aquela região ela não é equilibrada do ponto de vista metabólico a respeito da dopamina, da noradrenalina, aquela região passa a não funcionar muito bem, eu tenho como consequência fraca atenção, fraca concentração, ou seja, os comportamentos implicados no TDAH. Por isso que eu costumo dizer muitas vezes que, devido a essa grande complexidade do sistema nervoso central, matematicamente é quase impossível nós termos um cérebro igual a outro. Imagine essa rede, as pequenas e múltiplas variações que existem em indivíduos ao longo de todo o mundo. Cada uma desses neurônios, desses 85 bilhões de neurônios, eles chegam a fazer, em média, até 15 mil conexões. Façam essa conta, 85 bilhões vezes 15 mil conexões. É uma infinidade de números. Por isso, é extremamente importante reconhecer as características individuais de cada indivíduo com TDAH para que possamos então avaliar os prejuízos e, consequentemente, tratá-los. Só que além desses aspectos genéticos que geram então essas alterações nos níveis de dopamina e de noradrenalina, existem também grande influência ambiental. Sim, aonde essa criança está inserida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente educacional, seja a quantidade de experiências que essa criança é estimulada, por exemplo, a filmes, a livros, ao teatro, a todas as vias de conhecimento que possamos inferir numa criança. Isso implica diretamente no aprendizado, no conhecimento e no desenvolvimento cerebral. Eu costumo dizer que podemos deixar marcas positivas no cérebro de uma criança, porque esse cérebro está aprendendo, ele está desenvolvendo. E o oposto também é verdadeiro. Quando essa criança está muitas vezes inserida num ambiente familiar caótico, envolvido com drogas, com baixa estimulação cognitiva, infelizmente também estamos deixando marcas negativas no cérebro dessa criança. Ou seja, se eu já tenho um cérebro que ele já tem ali fatores genéticos para um funcionamento atípico devido a alterações de dopamina e noradrenalina, e eu ainda somo a isso fatores ambientais negativos para essa criança, eu vou ter, por exemplo, um TDAH piorado, com mais prejuízos sociais e acadêmicos. Um outro mecanismo envolvido também no TDAH está diretamente associado ao sistema de recompensa.
O sistema de recompensa, falamos especificamente de uma área do cérebro chamada de núcleo accumbens. Essa região do cérebro no TDAH, ela também passa a ter um funcionamento atípico. E esse funcionamento atípico do núcleo accumbens muitas vezes gera um risco maior, por exemplo, de vícios, seja através de substâncias químicas como as drogas, seja, por exemplo, através de eletrônicos nos indivíduos com TDAH. Os indivíduos com TDAH apresentam, então, alterações no funcionamento do núcleo accumbens, portanto, estando mais propensos às alterações do sistema de recompensa. Isso pode ser utilizado tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Forma negativa, eu trouxe aqui 2 exemplos. Risco maior de drogas, risco maior de dependência por jogos eletrônicos. Mas como eu posso utilizar essas alterações também de forma positiva? Utilizando alguns reforçadores. Então, quando eu vou criar estratégias de tratamento não medicamentoso para uma criança com TDAH, eu muitas vezes vou reforçar alguns comportamentos, ativando esse sistema de recompensa para que aquela criança possa então ter aquela sensação de prazer, sensação de bem-estar, liberado por esses núcleos e tendo como consequência um comportamento melhor, um comportamento mais adaptado. Então percebam que o sistema de recompensa precisamos conhecer dentro do TDAH para então podermos tratar e evitar muitas vezes complicações, principalmente com risco de maior drogadição nesse grupo de indivíduos com TDAH. Bom, essas são algumas das funções então que eu cito para vocês da neurobiologia do TDAH. Desregulações no sistema da dopamina, no sistema da noradrenalina, implicados por alterações genéticas de base, mas que sofrem grande influência de fatores ambientais, ou seja, a forma como essas crianças são criadas no dia a dia, trazendo, portanto, prejuízos no funcionamento cerebral adaptativo, o que nós chamamos isso clinicamente de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Bom, nessa aula aqui hoje eu trouxe para vocês então esses mecanismos. Se você ainda não fez a sua inscrição, clique, se inscreva no canal, curta, encaminhe para outras pessoas poderem também compreender os complexos mecanismos envolvidos no funcionamento cerebral de um indivíduo com TDAH. Nos vemos na próxima aula.